que Deus, quando criou o mundo, ele criou tudo perfeito, não foi? A gente aprendeu que Deus criou tudo perfeito. Então eu falo muito para as minhas mentoradas, só não atrapalha Deus. Não atrapalha Deus. Ouve, fica atento. Foi o que eu fiz lá aos 16 anos, eu estava sempre atenta. Então assim, deixa o negócio fluir, você vai ter que fazer a ação, você tem que agir, não adianta ficar só parado sem fazer nada. Mas não atrapalha Deus. Boa noite, nós estamos aqui de mais um programa, podcast Conexões de Propósito. E hoje, né, Paulo, com duas convidadas super especiais. Eu falo que as mulheradas vão dominar o mundo. Já vão dominar, não, já estão dominando. Já estão dominando. Tanto é que elas são pessoas especiais da nossa mentoria, Os Conselheiros. E a gente fez esse podcast Conexões de Propósito justamente para entender esse nível de relacionamento, mas entender qual é o propósito de tudo isso. Por que a gente senta numa mesa? Por que a gente participa de uma mentoria? E hoje nós estamos recebendo duas pessoas extremamente exclusivas, que uma é das nossas mentoras e uma é da mentorada que faz junto com a gente. Sim, com a gente. Isso. E primeiramente eu queria apresentar e agradecer ao mesmo tempo. Morgana é a nossa mentora, né, dos conselheiros. Queria agradecer pelo privilégio de você ter aceitado o nosso convite. Obrigado. Né, Morgana, é um privilégio ter você aqui conosco no nosso podcast. Obrigado. Eu agradeço o convite, Nixon e Paulo. Muito, muito obrigada. Senti muito honrada pelo convite de vocês. E com certeza vai ser um grande podcast. Com certeza. E nós temos também a Vânia, né? Ela faz parte do nosso time de conselheiros dos mentorados, está junto com a gente na mentoria, né? Vânia, obrigado por ter aceitado o nosso convite, de estar com a gente aqui, por se permitir, né? Eu tenho certeza de que a gente vai ter um bom bate-papo aqui. Gratidão. Eu que agradeço também o convite à nossa mentora Morgana, de poder estar participando aqui. Com certeza, para a gente vai ser bem bacana, porque nós estamos aqui com duas mulheres, né? Duas mulheres sábias que edificam o lar. Então, você tem dúvida que como vai ser esse podcast? Vai ser maravilhoso hoje? Nenhuma, até porque assim, eu sempre digo, minha base é família. E eu não seria o Paulo que eu sou hoje se não fosse minha esposa. Eu sei da importância de vocês também dentro do lar e principalmente dentro do empreendedorismo. E falando nisso, Morgana, você falou que você trabalha com eventos. Fala um pouco pelo que você faz, como você chegou em Alphaville, por que você chegou em Alphaville. Conta pra nós um pouco dessa história. Vocês querem contar que eu conte toda a história ou só do setor de eventos? Fique à vontade. Como você chegou no setor de eventos? Como eu cheguei no setor de eventos? Então, eu, aos 16 anos, até estava lembrando hoje, quando vocês falaram sobre empreendedorismo feminino, eu estava lembrando que aos 16 anos foi uma idade muito marcante na minha vida, porque eu conheci o amor da minha vida, que foi o Wellington, aos 16 anos, e eu conheci o meu principal talento, que é a área de eventos. Eu servi na área de eventos. Legal. Eu comecei a trabalhar aos 16, quer dizer, eu comecei a trabalhar aos 12 anos, mas aos 16 anos, quando eu tirei a minha carteira de trabalho, né, primeiro trabalho CLT, comecei a distribuir currículos aí por Blumenau, morava em Blumenau, Santa Catarina, eu fui chamada para fazer uma seleção numa loja de calçados, que vendia calçados. E a vaga era uma vaga de pacote, para ficar empacotando os calçados, né? Tinha o caixa, você fica no pacote lá para ficar empacotando, fazendo a embalagem de presentes. E eu fiz a seleção, só que eu não fui selecionada. Na sexta-feira eu liguei para a loja para saber se eu tinha sido selecionada e a gerente falou que eu não tinha sido selecionada. E naquele momento eu fiquei assim, nossa, né? Podia ter ficado triste, né? Eu falei assim, não. Se eu não fui selecionada, eu distribuí currículo por vários lugares, é porque vai vir uma coisa muito melhor. E minha mãe ajudou muito, né, fortalecendo, falando, não, você vai ser chamada em algum outro local, tá tudo certo. Na segunda-feira, nessa loja, a gerente me chama e diz que surgiu uma oportunidade para ser vendedora na loja. Você queria fazer 30 dias de experiência. Falei, claro que eu quero, o que você precisar, eu vou estar disponível para fazer. E eu fui fazer essa experiência. Na loja, eu tinha 16 anos, na loja só tinham vendedoras acima de 40 anos. Eu aprendi muito com essas pessoas, porque elas tinham muita experiência. Então, foi a primeira experiência que eu tive com vendas. E lá eu conheci o setor de eventos. Porque tinha uma menina chamada Cibele, ela marcou muito a minha vida, porque ela foi a minha primeira mentora aos 16 anos. 16 anos? Sem ela saber. Nossa. Ela tinha 18 anos, ela estava fazendo a divulgação de uma marca de calçados, uma marca bem famosa. Ela ficou na frente da loja fazendo a divulgação desse calçado. E eu comecei a olhar aquela menina e falei, gente, que menina mais linda. O que ela faz, né? Que trabalho que é esse que ela tá fazendo, né? E ela fazia abordagem, falava do calçado. E eu sempre observando muito, porque eu também queria saber sobre a marca do calçado, porque eu vendia, eu tinha que saber falar sobre aquele calçado. E
E eu peguei e fui perguntar pra ela, a hora que eu tive um momento ali que eu consegui falar com ela, eu falei, nossa, o que você faz exatamente? Que trabalho é esse que você faz? Ela falou que ela era modelo e ela trabalhava com eventos. E ela começou a me contar da área de eventos. Eu falei, gente do céu, que trabalho é esse? Eu quero isso, eu também quero fazer isso. Os olhos brilharam. E ela me passou várias dicas, ela me falou sobre cursos, falou sobre as agências, e ali começou a minha história com eventos. Onde eu estou hoje, há 17 anos, na verdade 20 anos na área de eventos, com uma empresa empreendendo na área de eventos há 17 anos, e assim, com muitas histórias aí para contar para vocês, né, sobre essa trajetória na área de eventos, mas foi assim que eu conheci e comecei a empreender na área de eventos. Ah, que legal. Que legal. Né? Olha só como é que agora a gente também estava na outra mesa, e entender que é o caminho que vai fazendo a jornada, né? Às vezes sem perceber. Já pensou se ela é contratada só para empacotar? Ela nunca talvez conheceria a moça que estivesse promovendo o evento. E quando você se permite e entende esse tipo de... Porque, na verdade, sua maior mentora foi sua mãe, de poder Sim. entender, de fazer, calma, que vai vir coisa melhor. E de Sim. fato aconteceu. Só que foi em 2 dias. De sexta para segunda, quando você muda a frequência, a mente e aquilo que você busca, automaticamente o reflexo isso acontece no dia a dia. Incrível, É isso? né? E ainda tive a oportunidade de ter um salário 3 vezes maior, porque vendedor é comissionado. Sim. E o pacote não seria comissionada. Então, eu acabei, tendo uma experiência incrível. Aprendi a vender com 16 anos. E ainda com a possibilidade de ganhar muito dinheiro, né? Com as vendas, com as comissões. Então, assim, foi muito... É Deus colocando a mão e a gente tá ali em sintonia com E sabe o que eu ele. percebo? 2 coisas importantes. Primeiro, o nome da pessoa que conduziu isso, a Cibele. Segundo, um brilho nos olhos que, cara, é apaixonante. Quando você se encontra... E às vezes o nível de idade não importa. Você só tinha 16 anos, mas começou a trabalhar com 12. E de lá para cá você criou uma trajetória que com certeza hoje você faz com maestria. E dentro dessa construção do que você viveu, o que mais te motiva hoje? O que mais te apaixona dentro dessa área de eventos? Então, é tão incrível assim que Deus construiu a minha história na área de eventos. Se eu for contar em detalhes para vocês, assim, é tudo muito perfeito, é muita perfeição. A gente tem que ficar atento a detalhes. Eu sou uma pessoa muito, vocês sabem que eu falo pouco, eu ouço mais. Então, assim, eu sou muito atenta, tenho muito o olhar, eu gosto de estar olhando tudo que está acontecendo ao redor. Bem observadora, né? Bem observadora, isso. Então, assim, a minha história foi foi uma construção nessa área. E hoje eu chego aos 39 anos com uma empresa de eventos que já atendeu clientes muito bons e eu me pergunto o que eu tenho para fazer nesse momento, né? Nessa fase, porque eu amo fazer o que eu faço, mas tem um próximo passo, né? Sim. E hoje é saber que eu posso ensinar as pessoas a fazer o que eu fiz. Legal. Porque eu construí um caminho muito lindo. Eu saí de uma promotora de eventos, que foi o que a Cibele me apresentou. Eu fui uma promotora de eventos, e depois eu fui uma coordenadora de eventos, depois eu fui uma produtora de eventos, organizando eventos, até que eu falei, eu quero ter a minha empresa, eu quero abrir minha agência de eventos. Aos 21 anos eu abri minha empresa de eventos. Legal. E hoje, aos 39 anos, eu falo, gente, eu fiz muita coisa, o que eu posso fazer agora? Eu posso ensinar as pessoas Sim. a fazer o que eu faço. Então, hoje eu tenho a oportunidade de ensinar as pessoas a construir esse caminho que eu construí. E ainda que assim, eu vim de uma família muito humilde. Então, muitas pessoas falam que eu não tenho nem o 2º grau. Eu não tenho estudo. Então, assim, as pessoas às vezes colocam assim, a pessoa tem que ter uma faculdade, a pessoa tem que ter cursos, ela tem que ter dinheiro. Eu fiz tudo isso sem dinheiro. Eu abri uma empresa com R$300. Os R$300 foi a contabilidade para fazer a abertura da empresa. Só com isso eu trabalhei. Comecei de casa mesmo, sem ter muito conhecimento, só o que eu tinha construído na área de eventos ali como promotora e coordenadora. Então, assim, muitas pessoas colocam muitos empecilhos, né? Sim. Então, não é desculpa. Foi tudo muito construído. Então, hoje, para mim, assim, é muito bom ver que você vai construindo o caminho e ainda tenho coisas a fazer, Sim. né? Que E você legal. tem dúvida que essas 2 mulheres vão voar cada vez mais alto? Sabe por quê? As únicas 2 que estão nos conselheiros, nossa única mentora é a Morgana e a única mentorada é a Vânia, né? Então, eu não tenho dúvida que vocês vão voar cada vez mais porque vocês se permitem, vocês estão juntos, vocês buscam conhecimento, buscam crescimento. Então, não tem como dar errado, né? E, Vânia, conta um pouquinho para nós aí sobre você, quem que é a Vânia, o que vem acontecendo na sua vida nesses 3 meses de mentoria que tá tendo lá nos conselheiros, né? Que para mim mudou muita coisa, né? Sim. Mas fica à vontade para falar um pouquinho sobre a trajetória sua, sobre a sua mudança que vem acontecendo nos últimos 3 meses. A palavra é sua.
Bom, o intuito hoje é poder, de alguma forma, incentivar, né, as mulheres que, como você mesmo citou, nós somos a minoria. Então, eu sou a única mentorada que está participando lá do grupo Os Conselheiros, a Morgana, a única mentora. Então, a gente entende que muitas mulheres, elas têm medo de ir em busca, né, de colocar em prática os sonhos dela. E o nosso intuito é hoje poder estar aqui incentivando você, mulher, que não tem a coragem ou às vezes o incentivo, e vocês verem que nós somos também pessoas comuns, que também passamos por desafios, dificuldades. Eu, por exemplo, assim como a Morgana também, tive um grande desafio, vim de uma família humilde, comecei a trabalhar com 17 anos como empregada doméstica, e com muita dificuldade, né, apesar de ter já um filho, né, ele foi meu grande incentivo para poder continuar. Com 19 anos eu entrei na área de móveis planejados, também é venda, e foi o que... De móveis planejados? De móveis planejados. Legal. E foi o que realmente, assim, trouxe a possibilidade de eu chegar onde eu cheguei. Então, a área de venda, ela nos proporciona isso, né? Apesar de não ter estudo, eu sempre desempenhei um bom trabalho. Fiquei 22 anos trabalhando nesse ramo. Caramba. E houve um momento, assim, que eu estava com um salário muito bom. Só que, assim, acho que talvez a crise dos 40 me fez refletir e pensar, será que é isso mesmo que é o meu propósito, né? A gente busca o nosso propósito. Então, com 40 anos, eu me formei, fiz design de interiores, porque realmente eu não tinha a formação, eu buscava muito poder me encaixar, né? A gente fica com aquela sensação de que, nossa, eu preciso me encaixar. Tem que fazer isso, né? E para você foi fácil, porque foi 22 anos fazendo design de interiores. Então você só complementou com certificado, porque a vivência que você tem é muito grande, né? Sim. Fazia parte ali daquele meu mundo, né? Eu já trabalhava com arquitetos, engenheiros, e fazer designer para mim foi só, né, um complemento. Mas ainda assim, eu queria me encaixar, buscava me encaixar em algum lugar e não me encaixava. E foi quando eu falei, bom, eu vou buscar, né, o meu propósito. Tirei um ano sabático para mim, estudei bastante, eu queria entrar na área de construção, né? E hoje eu estou ingressando nessa área, né? Então, como empreendedora, hoje, o meu sonho é seguir carreira aí na área da incorporação. E aquela coisa que a gente comentou agora há pouco, né? Tudo tem seu tempo, né? Deus sabe de todas as coisas. Se eu tivesse assim que eu saí do meu emprego, se eu tivesse dado início, eu ainda não estava tão voltada para o lado espiritual. Eu busquei, né, me conhecer, ter o autoconhecimento, busquei espiritualidade, para só então depois ingressar agora. Deus, né, tá me acompanhando. E com relação aos conselheiros, fez total diferença, né? Eles me incentivaram, muita coisa depois que eu entrei mudou, né? Eu achava que estava no caminho certo e eles vão ali, ó, não é por aqui, vai por ali, aqui pode ser que você E às vezes o conselho não é tão como a gente gostaria, né? Exato, exatamente. Eu tava certa de que era aquilo, não, Vânia, por aqui, vai por ali. Então, de certa forma, eles nos protegem, né? De entrar em enrascada, com toda a experiência de vida que eles têm, com todo o conhecimento que eles têm na área do empreendedorismo, eles estão ali para nos dar um apoio. Direcionar a gente, né? Foi muito decisivo, assim. Eu acredito que estou bem encaminhada, né, nessa área. Legal. Olha só como é que é interessante. Às vezes a pessoa olha para a Morgana hoje, produtora de evento, ou dono de empresa de evento, aí a Vânia que está entrando na área de construção civil e tudo mais. Mas olha só o começo. Cara, era uma dispensa de empacotadora para promoção. A única promoção mais rápida do mundo. 2 dias já foi vendedora. E você começou como empregada doméstica, 2 anos depois já estava trabalhando na área que te conduz. E a gente vê assim uma linha tênue. Você quase 20 anos de experiência e ela com 22 anos de experiência. Isso mostra que quando você tem foco, você evolui tanto como pessoa,
que eu acredito que no casamento também, e principalmente o lado espiritual que você falou. Tava faltando ali, você financeiramente estava bem, mas não se encontrou. E quando você entende verdadeiro o propósito, que é o intuito do nosso podcast, Conexões de Propósito, é entender o porquê que você faz o que você faz. Entender o porquê que te motiva. E olha que legal, você agora, a tua missão é encontrar outras Morganas, você está fazendo o papel da Cibele, de fazer entender que esse caminho é possível para outras pessoas. Você superou os desafios e essa é a importância dos conselheiros. Eles te dão conselhos para você evitar caminhos que vocês trilharam que às vezes até te levou para um beco sem saída. E dentro disso, Vânia, hoje, dentro dessa perspectiva futura, que você venceu a crise dos 40, como é que você pretende startar isso de uma maneira assertiva através dos conselheiros, que você passou lá pela uma mentoria individual? Como é que você vê esse futuro, ou o próximo 2024, que já está bem aqui? Olha, eu já dei início, né? Já estou com um projeto em andamento, agora falta a aprovação da prefeitura para poder começar mesmo. Já tem o terreno, então é aqui pertinho. Até hoje, dirigindo, eu até pensei, Senhor, qual é o propósito que eu tenho em Santana de Parnaíba? Porque eu me casei em Santana de Parnaíba, coincidentemente eu escolhi um terreno em Santana de Parnaíba, estou a caminho agora de Alphaville, tão próximo do local, e quero passar hoje lá para ver o terreno. Tá tudo muito bem encaminhado. Então, assim, a questão de esperar passar a época de chuva para começar a construção, né? Estou sendo bem assessorada pela arquiteta que eu contratei, uma pessoa que, através dos conselheiros, eu descartei um profissional anterior, não senti confiança. Firmeza, confiança. Eu assisti uma palestra do Pablo, ele comentou assim, se você tiver alguma dúvida, qual caminho você vai seguir, né? Se você estiver ali, né, numa bifurcação, se você não sentir o cheiro do reino, você não vai. E aí eu não estava bem segura ainda, assim, com relação a outro projeto. E aí, quando eu contatei essa outra arquiteta, eu senti o cheiro do reino, eu falei, Senhor, eu entendi, é aqui o caminho. Então, além disso, né, nós temos uma reunião marcada, uma mentoria, onde eu quero seguir próximos passos, né? Porque a gente sabe que tem tanta coisa que abrange essa área, né? Eu quero conhecer um pouquinho mais sobre consórcio, que a gente vai falar essa semana, quero conhecer um pouquinho mais sobre leilão, porque está tudo ali muito vinculado com a minha área. Sim. Então, 2024 promete, acho que tem muita coisa, né? Nossa. Quero também ensinar um pouco, trazer um pouquinho mais da minha experiência para as pessoas que acham que não têm a capacidade, mas que eu vou estar ali mostrando dia a dia como que elas podem também seguir aí. Algumas pessoas podem até ter o mesmo sonho, né? E quero servir de inspiração para essas pessoas. Que legal. Caramba, olha que bacana, a mulherada que está nos assistindo, pega o código dessas mulheres, né? Que bacana o quanto elas estão avançando, o quanto elas estão superando paradigmas, né? Sim. Porque muitas das vezes as mulheres acham que tem que ficar atrás dos homens, né? E muito pelo contrário, tem que ficar lado a lado, né? E o que vocês vêm demonstrando é que tem que estar páreo com o homem, né? Então, eu tenho certeza que vocês vão fazer revolução na vida de muitas mulheres, porque precisa de pessoas como vocês, mulheres como vocês, para mostrar para outras mulheres que elas têm o poder de crescimento, que elas podem crescer, que elas podem estar lado a lado com o esposo, né? Sim. Com o namorado, ou se for solteira, ela pode crescer independentemente do que for. Então, o trabalho que vocês vêm mostrando para as mulheres é maravilhoso e eu tenho certeza que vocês vão virar muitas chaves e ser o start de muitas mulheres aí, né, Paulo? Sabe o que é mais legal? Que tem muita gente que confunde submissão com ser abaixo. Submissão significa debaixo de uma missão. Se o esposo tem uma missão e a mulher também tem uma missão, os dois precisam estar alinhados. Dentro dessa perspectiva de submissão, Morgana, o seu esposo também trabalha junto com você. Sim. Como é que é lidar com isso? Como você falou ali agora com o brilho nos olhos, você encontrou ele aos 16 anos, o grande amor da sua vida. Como é que é lidar isso no dia a dia? Até porque eu acredito que tem pessoas que trabalham com o esposo ou trabalham com a esposa e às vezes não sabem lidar, não sabem separar isso. Qual conselho você daria para esse tipo de pessoas e o que fez você entender a virada do jogo hoje trabalhando com seu marido? Então, quando eu abri a empresa de eventos, o Hélio tinha uma outra empresa com outros sócios. E a gente passou a trabalhar juntos, fazer a junção das empresas, eu acho que faz uns 10 anos. 6 anos mais próximo, assim. E foi bem conturbado. Não foi fácil, foi bem difícil. E foi uma experiência, assim, muito incrível. Eu sempre falo, se em algum momento os casais que trabalham juntos
tiverem que separar, separa a sociedade e não o casamento. Sim, O marido é um só. A sociedade, você acha vários sócios por aí. sim. Agora, o marido, ele é um só. E a gente chegou nesse momento de se perguntar, vale a pena, que a gente teve vários problemas, e a gente chegou a se perguntar, vale a pena continuar com o que a gente estava fazendo? Faturando, a gente tinha outros negócios, que era o que mais dava problema, e a gente chegou à conclusão que não valia a pena estar faturando milhões, sendo que a gente estava destruindo o nosso relacionamento, porque a gente vivia 80% para aquela empresa, e não existia mais o relacionamento entre marido e mulher, era só a sociedade. Nossa. Então, a gente chegou naquele momento e falou assim, não, a gente vai vender essa empresa, a gente vai até doar se for necessário, mas a gente realmente tem que cuidar do nosso casamento. Foi o que a gente Nossa, fez, que legal. deu muito certo, e hoje o que a gente tem, além da mentoria para ajudar os profissionais, né, de eventos que estão começando no mercado de eventos, a gente mentora casais que trabalham juntos. Que legal. Que são as pessoas que hoje têm esses problemas de relacionamento. Então, como a gente passou pela experiência Sim. e hoje a gente está num momento assim muito abençoado, muito mesmo assim da gente conseguir estar de frente com o outro, dialogar, refletir, de realmente estar em harmonia entre o casal e entre a sociedade também, porque hoje na empresa de eventos a gente trabalha juntos. Sim. Só que hoje a gente definiu o papel de cada um, tanto no relacionamento quanto na sociedade. Então, a gente fala, daqui pra cá, o Wellington cuida, aqui sou eu. Então, a gente acaba tendo uma harmonia e isso faz muita diferença nos negócios. Porque Sim. quando não tem harmonia, não tem prosperidade. Que não bacana. Ô Morgana, aproveitando já esse gancho, que dica você poderia dar para as pessoas que estão na nossa conexão, para os casais, para esposo e esposas que são sócios, como separar isso aí, CNPJ e casamento? Porque às vezes a gente pega os problemas do CNPJ e leva no jantar com o esposo. Vamos pra cama, né? Como Vai lidar com dormir. isso aí? Poxa, que são praticamente 6 anos sócios da mesma empresa, você e o seu esposo, o Wellington. Conta pra nós aí, dá uma dica pra quem é sócio com o esposo ou esposa, por favor. Sim, então, lá em Florianópolis, né, que nós somos de Floripa, a gente tinha um combinado, a gente tinha um escritório no centro de Florianópolis e a gente morava no Campeche, daí toda vez que a gente passava uma pontezinha que era pro Campeche, era onde a gente desligava o botão empresa e a gente entrava no botão marido. Legal. A gente estava indo de carro para casa e o Wellington sempre falava, toda vez que a gente passar a ponte, porque a gente, como tinha funcionários na empresa, muitas coisas a gente não conseguia conversar ou discutir na empresa, então a gente saía da empresa e no caminho, no carro, a gente ia Até a ponte. discutindo. E ele sempre falava, era o Wellington que era muito focado nisso. Ele falava, chegou na ponte, a gente não fala mais sobre trabalho. Ah, A gente vai agora, é marido e mulher, a gente não discute mais sobre isso. É fácil? Não é fácil, porque tem muitas coisas que ficam pendentes, mas a gente tem que exercitar, a gente tem que Se educar, treinar, tem que se educar. Se você quer trabalhar junto, você tem que fazer isso. E eu ainda tinha um problema porque a minha energia masculina era muito forte, eu sou a pessoa dominante, o Wellington é influente. Então eu sou a pessoa que mandava. Então tu imagina, eu sou a mulher que queria mandar no marido na empresa. Então, eu aos 35 anos... Não, eu e o Wellington, a gente estuda espiritualidade há muito tempo, desde que a gente se conheceu. E muito forte, por isso que a gente tem uma base muito forte, a gente construiu uma base espiritual muito forte. E... Então, a gente... Até fugiu agora o que eu ia falar. Da separar CNPJ do casamento. que Você passava achou a na ponte ponte. lá e vocês falavam, a partir da ponte a gente não fala mais sobre casamento. Isso, mas eu ia falar outra E coisa. vocês estavam buscando espiritualidade, que vocês, desde muito novo, vocês buscavam de alguma dica, eu acho que do lado espiritual, de poder separar, porque você era dominante, ele é Essa questão influente. da dominância. Isso, aos 35 anos, eu comecei a estudar mais profundo essa questão da energia masculina e feminina. Eu entendi que eu estava realmente querendo passar por cima do marido e, na verdade, não. Como você falou, a gente tem que estar andando lado a lado. Sim. A gente tem que ter um respeito mútuo um pelo outro. E eu comecei a me colocar no meu lugar, a me tornar uma esposa mais feminina. Consequentemente, ele também foi tomando o espaço dele, porque eu não deixava ele tomar o espaço dele. E na empresa a mesma coisa. Então, assim, tudo começou a entrar em harmonia a partir do momento que eu comecei a observar isso. De que a gente tinha que andar lado a lado. Eu não tinha que ser a mulher só porque eu era dominante, porque eu tinha umas características mais fortes que ele, que eu tinha que ser a pessoa que tinha que estar sempre lá falando o que ele tinha que fazer, tinha que estar à frente dele. Então, a gente encontrou o equilíbrio quando a gente realmente andou lado a lado. Que legal. E aproveitando, falando em espiritualidade, a Vânia se batizou recentemente. Sim. Eu venho acompanhando, além do batismo, tá fazendo um grande movimento com um monte de mulheres lá. Eu vejo você vira e mexe no evento via Zoom, via Meet com as mulheres. Fala um pouquinho desse evento, como que tá sendo a sua conexão com Deus, que é a batizada recém-batizada, né? Sim,
Até costumo dizer que assim, eu tinha aversão a crente, né? É mesmo, mano? Tinha, eu tava comentando com a Morgana. Que reviravolta, hein? E aí Deus me mandou justamente um filho de uma pastora, né, para me relacionar. Então, assim, eu e o meu marido, a gente se conheceu há 8 anos atrás, né? Estivemos juntos por 6 anos antes de casar, e agora nós completamos 2 anos de casamento. O mais estranho é que durante todo esse período nós nunca falamos sobre religião, nunca. Então eu sabia que a mãe dele é pastora, mas ele nunca tentou me levar para a religião dele e nem eu trazer ele para mim. Uhum. E na época eu era espiritualista, né? Porque eu nem considerava que era espírita porque eu não frequentava ambientes. Mas com o tempo foram acontecendo coisas na minha vida que eu senti o chamado, né? Eu comecei a buscar um pouquinho mais, me aprofundar. E por algum motivo, eu comecei, no começo do ano, eu fui trabalhar para um desses players, o Piero Tavolazzi. Ele é bem voltado para a área da espiritualidade. Então, as coisas foram acontecendo, né? Eu fui tendo um pouquinho mais de acesso, entendi e vi que ser cristão não era nada daqueles preconceitos que eu tinha, né? Não tinha essa parte ruim. Claro que existem, em todas as religiões, né? Existem pessoas que nos fazem desacreditar, né? Da humanidade, mas com todas as experiências que eu fui tendo, né? Eu senti o chamado e me batizei em setembro, né? Me batizei nas águas. Hoje eu estou cada vez mais assim sedenta por esse aprendizado. Me matriculei semana passada para dar início a conhecer um pouquinho mais sobre a teologia. Então, a partir do ano que vem, eu ingresso num curso para me aprofundar um pouquinho mais sobre a Bíblia, porque, assim, como eu não falo nem que eu não tinha base, eu não tinha fundação, né? Eu não tinha conhecimento algum. E ontem, eu conversando com o Edson, eu falei assim, nossa, é engraçado que eu nem tinha essa ideia do quanto a Bíblia realmente ela é um manual da nossa vida. E hoje, assim, cada trechinho que eu leio, essa semana eu estou lendo Eclesiastes, eu falei, nossa, mas Salomão, ele estava revoltado, né? Ele estava com a crise existencial. Então, assim, eu converso sobre os personagens lá em casa, né? Eu falo, Vitória, você tem que ver isso aqui, olha o que Salomão diz. Então, para mim, é tudo muito novo. O Edson fala assim, amor, você está como se fosse uma primeira paixão, assim. Eu quero me aprofundar. Esse contato com as escrituras, com Deus, você não tinha antes, tipo assim, um ano passado não tinha. Não tinha. Incrível. Não que tinha mudança. nada. E assim, cada trecho que eu leio, né? Até tem uma postagem minha que eu falei assim, como assim as pessoas falam que Jesus é descendente de Davi, né? Se ele nem era filho biológico, né, do José, e assim, algumas questões que a gente traz para o nosso dia a dia, eu acho, meu marido acha bem engraçado, mas tá sendo incrível. E com relação a essas mulheres, né, que eu faço essa mentoria toda semana, é um grupo de mulheres empreendedoras também, que legal. Que elas são especificamente da área da construção civil, então ali tem arquitetas, tem engenheiras, designers de interiores, e ali a gente vai colocando quais são os nossos desafios, né? Cada uma pontua como que uma pode colaborar, contribuir com a outra, e tem muita coisa ali que a gente pode, sei lá, tem um dia que a gente compartilha um livro de autoajuda, a outra no outro dia compartilha, sabe, uma experiência e vai dando aquela injeção de ânimo diário, porque a gente às vezes só precisa disso, né? Para quem está em casa, acorda num dia que não tá muito animada e aquele grupo ali nos faz sentir cada dia mais forte, né? A ideia é seguir com elas aí por um longo período. Né? Olha a importância do ambiente, né? Quando você está inserido em ambiente que te favorece esse tipo de percepção e permissão, porque você primeiro tem que se permitir a estar nesse tipo de ambiente. Por exemplo, a mentoria, eu falo, Morgana, que a mentoria está paga por ter conhecido o Nix. De bônus, eu estou recebendo o conselho de vocês. Por quê? Porque às vezes Deus tem um propósito. Sim. Às vezes eu entrei por um propósito, talvez de intencionalidade, mas Deus tinha outro disfarçado. Olha só que caminho você levou. Eu vi que você ia para Israel e, infelizmente, por algumas razões,
você não pôde ir, mas olha que caminho Deus está te levando. Sim. Ele às vezes fecha uma certa circunstância ou não permite, mas para que você tenha acesso a outras situações bem melhores. Sim. Foi por isso que nasceu esse propósito, inclusive no café. Mandar um abraço pro nosso amigo Corrales, que não pôde estar aqui, está no evento. Mas essa mesa, ela fala justamente sobre isso. De permissão, de relacionamento, mas acima de tudo de entender o propósito de cada um. Porque às vezes a gente fica naquela neura, né? Cara, por que eu nasci? Às vezes nem é a crise do 40, às vezes é jovem. Cara, por que eu nasci? Por que eu tô vivo? Por que eu faço o que eu faço? Por que isso acontece na minha vida? E quando você começa a se permitir a certo tipo de ambiente, cara, o jogo vira, né? Se permitir, eu ia falar sobre isso. Se eu não tivesse me permitido, eu não estaria aqui, não teria conhecido ele. Graças à paciência da Morgana, que eu ia desistir. Lembra, Morgana? Mandei um áudio pra ela, porque eu não tava contente, porque não tinha um cronograma. Como assim não tem um cronograma? Aí eu mandei uma mensagem para um dos conselheiros, não me respondeu no tempo hábil, que eu achei que era meu tempo e não dele. Eu pedi, eu falei, eu quero sair. Eu falei, Nixon, a gente vai te ressarcir, só espera até sábado. A paciência dela. Sabedoria. Sabe o que eu fiz até sábado? Nada. Eu só esperei por Deus pra agir em você, porque o nosso tempo é de pressa e o tempo de Deus é de paciência. E você estava num momento gritando dentro de você com algo que você tinha dentro de você. Eu falei, calma que Deus vai agir. Daí acionei o Adalberto, né? Porque eu falei, a gente tem que fazer uma ação também, né? Pra fazer contato com você e tá lá vendo realmente as dores, mas daí trouxe o Nixon novamente, eu ainda comentei com ele, então eu falei, não, eu tenho certeza que ele não vai sair, a gente tinha conversado pessoalmente no dia lá no evento, né, eu tenho certeza que ele não vai sair, eu sabia o quanto você precisava estar dentro do conselheiro, porque você precisava realmente estar, eu senti isso naquele dia que eu conversei com você, e hoje eu olho pra você, nossa, eu fico tão contente, Nixon, porque a gente vê no seu rosto a diferença. Pra mim, eu sou muito grato, vocês sabem disso, a evolução que eu tive, né, de questão de separar as coisas nesses 3 meses de os conselheiros e o ambiente que eu venho vivenciando com vocês, através do direcionamento de vocês, para mim é muito grande. E se eu não tivesse me permitido, nada disso estaria acontecendo. Talvez eu não estaria aqui, talvez estaria acontecendo, né, mas sem eu. Então, quando a gente se permite, por mais que a gente tenha alguns pés atrás, acho que as coisas fluem. Às vezes a gente deixa de alcançar coisas maravilhosas por causa de permissão, de não deixar se permitir, né? E a importância de estar atento, como ele falou agora, né? Só de eu ter me conectado com o Nixon já valeu a mentoria. Você tem que estar atento para se conectar com o Nixon, para estar ouvindo, vendo com quem que você realmente vai estar criando uma aliança. Você tem que estar atento para isso. Na mentoria que a gente fez, eu acho que foi na semana passada, eu comentei com vocês que quando eu abri a empresa de eventos, a minha ideia era fazer o quê? Contratar promotoras e recepcionistas para trabalhar em congressos, feiras, que era o que eu fazia. E o primeiro contato a primeira pessoa que fez contato comigo, a primeira empresa, me chamou para fazer panfletagem. Eu falei, gente, fazer panfletagem? Que isso? Não é isso que eu vim fazer. Eu quero contratar menina bonita para botar em feira e evento. Só que eu ouvi a voz de Deus. Tipo, acalmei a mente e falei, não, você a primeira empresa que está procurando você nem começou a fazer nada ainda, vai para a primeira experiência. Eu fiz a primeira experiência e foi de lá que a minha empresa cresceu. Foi onde eu fiz o meu segundo cliente, eu fiz 100 mil reais de lucro, 21 anos, a pessoa que ganhava 3, 5 mil reais fazendo eventos, freelance, eu fiz 100 mil reais de lucro com uma panfletagem durante 30 dias. Imagina se eu tivesse descartado aquela oportunidade. Eu tenho certeza que se eu tivesse descartado essa oportunidade, a minha empresa não existiria hoje. E eu vou mais longe. Se você tivesse ficado com raiva de não ter sido aceito como empacotador, talvez você também não estaria aqui. Isso. Como que é isso é estar louco? Atento. Sim. Isso é e muito doido. aceitar aquilo que Deus está mandando para você. Porque às vezes não é o que você quer, como vocês falaram sobre o conselho. Às vezes o conselho que nós damos para vocês dentro da mentoria não é o que vocês querem ouvir. E às vezes o conselho, a direção de Deus não é o que vocês querem fazer. Só que tem que dar o primeiro passo que ele vai mostrar para vocês o porquê. Às vezes a gente quer fazer do nosso jeito, mas não é do nosso jeito. O nosso jeito tá dando errado até hoje. Tem que se permitir. Cara, que legal, porque eu fico muito feliz, sério mesmo. Assim, a gente tem um objetivo ali de poder proporcionar isso para todos, né? E a gente vê que algumas pessoas não se permitem, a gente também precisa entender o porquê, porque querendo ou não é desafiador. São níveis de bloqueio. A gente teve uma experiência da palestra, foi muito boa, a gente superou aquilo, a gente conseguiu ver que, às vezes, cara, o monstro tá na nossa cabeça.
como você falou, cara, se eu fosse me rebaixar, eu vou panfletar. Mas, caraca, tá guardado 100 mil escondido de trás da panfletagem. E não é nem sobre o dinheiro, porque você passou por etapas que você hoje pode ensinar. Como panfletar, como ser promotora, como organizar um evento, como fazer um evento. E tudo isso te leva para o caminho do teu propósito. O ruim é quando a gente pega atalho e acaba, querendo ou não, encontrando beco sem saída. Dentro disso, Vânia, desse brilho que a gente consegue ver nos olhos de vocês, e a gente se sente... Cara, eu tô muito feliz, sério mesmo. De todos os palestrantes, os participantes que passaram aqui, eu não posso nem falar isso porque vai... né, acaba... Mas eu tô muito lisonjeado porque vocês são as primeiras mulheres, eu acredito que desse movimento poderão vir outras mulheres. E é muito bom ter vocês junto à nossa mesa, porque mesa fala de comunhão, mesa fala de relacionamento, mesa fala de cura. Às vezes a gente está falando aqui, mas a gente está com os nossos próprios insights. Caraca, eu tenho que realmente olhar por aqui, eu tenho que fazer isso, ou uma direção. E tudo isso, Vânia, quando a gente realmente se permite dentro dessa premissa. O que você não se permitiu antes que você, na sua percepção, poderia ter chegado mais longe e hoje, você entendendo isso, o que você poderia se permitir para chegar onde você quer? Eu sempre tive, acho que uma síndrome de impostor, de achar que não podia estar ali. Antes, porque não tinha uma formação, né? Então, eu precisava me encaixar e busquei somente depois, com 40, que eu me formei. E depois, aquele local onde eu queria me encaixar era tudo muito glamuroso. Então, os arquitetos, designers, eles vivem uma realidade à parte. Então, ainda não era para mim, porque financeiramente eu tinha um bom salário, mas dentro da minha condição, daquele meu padrão social. E eles estavam além. Então, eu não me permitia participar de fazer... Até hoje eu tenho um pouquinho de dificuldade, né, de fazer um bom networking, né? Acho bacana ver vocês ter essa proximidade e eu sinto que eu só não estou mais próxima com vocês porque eu ainda tenho esse bloqueio de talvez achar que eu não mereço estar naquele ambiente. Exatamente, falta de merecimento. E aí, esse ano, né, mesmo depois da mentoria, eu estou me aventurando, investindo um pouco mais em mim. Então, mentorias, né, de valores altos, né, de o churrasco, na casa de não sei quem custa X, eu me permito. Ainda tenho, né, esse um pouquinho de bloqueio de escassez, né, de às vezes não dar valor. Não que não valorizo, mas que às vezes falo, não, ainda não é para mim. Poxa, como não? Aí eu fico pensando, será que alguém na minha situação com um rendimento, eu tenho um dinheiro guardado, por que eu acho que eu não posso? Eu posso pegar ali daquele rendimento, me proporcionar esse tipo de coisa. Então, assim, tenho certeza que se eu não tivesse esse bloqueio, eu já estaria mais longe. Então, isso, poder enxergar isso e ir quebrando esses paradigmas, né? Caraca, e olha só um que grande doido. diferencial. Eu sei que não é o momento, mas vamos quebrar esse paradigma agora. O cérebro, ele mente, tá? E como é que uma empregada doméstica chega mega empresária? Porque eu vejo sua família. A gente já teve o privilégio de estar junto com sua família. A gente vejo você caminhando com sua filha. E aquela felicidade verdadeira. Olha como é que uma empregada doméstica, lá com 17 anos, chega a um patamar de achar que precisava de uma formação para estar num tipo de ambiente, mas você viu que nem precisava. Exato. Cara, só se permita, porque o acesso, às vezes a gente paga pelo acesso. Aqui, físico. Mas o acesso do reino, ele já está pago. Você é uma filha amada, que você tem tudo pronto e você merece acessar isso. Hoje você merecia estar aqui. Hoje você merece estar com a sua mentora do lado. Ela aceitou o convite porque foi um convite de alegria, de amor. E isso aqui é só uma prova de você olhar para trás e dizer assim, isso aqui eu venci, superei, e olhar para frente e dizer assim, o que é impossível para mim? Você panfletou, você foi vendedora. O que é impossível para frente? Eu sou um ex-dependente químico, eu olho para frente e vou dizer, cara, eu venci a droga. Eu venci 5 divórcios. O que é impossível para mim? Não que a gente vai sair também agora se jogando dos prédios, não é isso. Claro que dentro de um planejamento, dentro de uma estrutura daquilo que você busca. Então, assim, o conselho que eu puder te dar, cara, só se permita, se joga, como ela falou. Às vezes não sempre, Deus tá esperando que você bote o pé, aí ele bota o chão. Aí é devagar, tá? Aí é por degrau. Como o Nico acabou de falar. Cara, ele queria desistir, irmão. Olha como é que tava gritante. Aí pega uma mulher que superou várias outras dores, tem uma percepção de sabedoria muito maior que a nossa e diz, calma. Talvez ele achar que ela estava fazendo altas estratégias durante esses 2 dias, mas não.
Só respira. E viva, cara. Cara, é tão gostoso o outro lado da ponte do medo. É tão gostoso o outro lado da ponte do bloqueio, porque tá lá tudo que você quer. E olha que interessante, Vânia. Há um tempo atrás eu me via muito como você, a Morgana sabe disso. Eu não me via sentando em mesas. O maior bloqueio é não achar merecedor sentar em mesas de pessoas que estão acima de mim. Hoje, meu amigo, tá totalmente quebrado. Olha para nós, a gente já fez uma palestra. Sim. A gente tá num podcast. Então, fez evento lá no teu tudo tá aqui dentro né? da nossa mente. A nossa mente, ela nos engana muito. E ela nos sabota muito, falar que a gente não consegue atingir certos patamares, certos objetivos. E muitas vezes, se a gente consegue atravessar o que a nossa mente está falando, a gente se permite estar em lugares assim maravilhosos, igual esse podcast que a gente está fazendo hoje. Quem diria eu, há 3 meses atrás, estar sentado fazendo um podcast com uma mulher que é do ramo de eventos, empresa do ramo de eventos, a mulher do ramo de incorporação. Cara, nunca! E tá acontecendo, entendeu? Eu não sei como, mas tá acontecendo. Você se permitiu. Isso. Se permitiu. Isso, e às vezes tá tudo aqui, ó, na nossa mente, e a gente coloca bloqueio, a nossa mente coloca bloqueio e a gente acata. A partir do momento que a gente para de acatar o bloqueio que nossa mente coloca, a gente consegue começar a viver coisas extraordinárias. E para viver coisas extraordinárias, às vezes não precisa nem disso. Não precisa. Eu vou fazer um adendo, porque assim, como a gente se conectou muito, eu e o Nix, ele falou isso pra mim no carro. E eu sou o cara assim que Deus me deu uma habilidade, é dele, tá? Não é minha não. Eu sou o cara que conecta muito rápido. Eu pego a dor e já junto com a solução muito rápido. Ele falou, cara, pô, bicho, às vezes eu não sinto que eu não mereço sentar em certas mesas. Eu fiquei ali pensando, processando. Falei, cara, bora fazer o contrário? Ele disse, como? Bora fazer as pessoas sentar na tua mesa? Aí ele, como assim? Deu uma bugada, né? Bora fazer um evento lá no teu resort, mano. Aí ele, pô, mas é longe. Eu disse, pois é, por isso mesmo. Só vai quem precisa estar lá, cara. Cara, e foi uma experiência que eu até, depois ele fazendo depoimento, ele se emocionou porque que às vezes a tua necessidade que você quer fora, cara, a solução tá dentro. E isso é muito profundo, porque, cara, eu me conectei muito com isso e com isso. E, cara, se eu fosse só pensar, pô, eu vou ser uma empregada doméstica pro resto da vida, eu vou ser uma empacotadora. Eu fiquei com raivinha porque eu não fui contratado para ser uma empacotadora. Não, olha o que estava reservado para depois. E dentro disso, infelizmente, o tempo voa, cara. Já estamos no final do programa. Eu queria que vocês duas deixassem uma mensagem. Nós estamos fazendo uma transição de ano, de virada de ano, onde as pessoas ali acabam usando e acreditando de forma até errada. Ai, vai virar o ano, tudo vai mudar. Não vai mudar. Eu queria que você deixasse uma mensagem para o nosso público, começando pela Morgana, depois pela Vânia. Uma mensagem não positiva pelo fato de ser só uma crença, mas uma mensagem verdadeira que pudesse penetrar no coração, como se fosse um conselho da Morgana hoje, aos 39, parabéns por falar, porque as mulheres muitas vezes não falam, às vezes ela tem 40 e pouco, ela não fala 40 exato, ela fala que tem 40 e pouco, então para ficar a dúvida, né? Cara, dá um conselho pra Morgana de 16 anos. O que a Morgana de 40 hoje, 39 hoje, falaria pra Morgana de 16, que eu tenho certeza que vai se identificar com muita gente que tá nos ouvindo. Então, eu vou falar uma coisa que tá no meu coração. Que Deus, quando criou o mundo, ele criou tudo perfeito, não foi? A gente aprendeu que Deus criou tudo perfeito. Então, eu falo muito pras minhas mentoradas. Só não atrapalha Deus. Não atrapalha Deus. Ouve, fica atento. Foi o que eu fiz lá aos 16 anos. Eu estava sempre atenta. Então, assim, deixa o negócio fluir. Você vai ter que fazer a ação. Você tem que agir. Não adianta ficar só parado sem fazer nada. Mas não atrapalha Deus. Caramba, que profundo. Nossa. Bom, eu até comentei no final da palestra, eu gosto bastante dessa frase, a ferida cicatrizada na alma é a credencial que Deus vai usar para você curar, né, a ferida de outras pessoas. Eu sinto que hoje a credencial que eu uso, por vir de uma família humilde, a gente não tinha casa, então a gente vivia muito tempo de aluguel. Hoje eu posso proporcionar isso. Então, na área da incorporação, a minha ideia é poder construir lares, né? Então, assim, não é só uma casa qualquer. Eu já consigo visualizar a família feliz que vai morar na casa que eu estou construindo. Já consigo. Então, a ideia é fazer com que as pessoas comecem a visualizar o futuro. Então, pensa, não fica só vivendo o agora, né? Já começa a imaginar, idealizar, atrair o seu futuro, né? Inclusive, né, assim, parece uma coisa boba, mas a gente nem construiu a casa ainda, mas eu já estou imaginando a família que vai morar lá, sabe? Legal. Então, eu espero mesmo poder
ser motivo de trazer felicidade para famílias, né? Então, a minha ferida, ela foi cicatrizada e eu uso isso como uma credencial. Que legal. Que bacana. Foi de bola. Eu passaria horas aqui. Meu Deus, passa muito rápido, cara. Quando a gente tá com pessoas maravilhosas, assim, a nossa mentora, uma das mentoradas também, que são pessoas que tem muito a transbordar na vida das pessoas, né? Assim como a gente vem vivenciando. Gratidão, Morgana, obrigado mesmo por tudo, desses 3 meses que a gente passou junto, vocês mentorando a gente, seu esposo Wellington também, gratidão. Vânia, foi um prazer passar esse momento com você aqui. A gente teve outras oportunidades já no evento do Paulo Machado, do método HP, né? A gente conheceu bem lá, a gente... Acho que nós mudamos tanto de lá pra cá, né? Eu até comentei que o Nixon acho que foi o que mais mudou naquele dia pra cá. Eu ia falar com a pessoa, se falar de dor, para de dor um pouquinho, chega. Verdade. Ninguém quer ouvir isso, mas não. A gente só vê você sorrindo agora, né? Tá de tudo lindo. Muito bom. Então, eu queria agradecer a presença de vocês. Obrigado por ter aceitado o convite, né? E a porta tá aberta para vocês quando quiserem trazer alguém. Nixon, quero fazer um podcast com vocês de novo. Paulo, né, Paulo? A porta está aberta. E se tiver outras mulheres que querem vir aqui pra gente quebrar essa cadeia que mulher tem que ficar atrás, não, mulher tem que ficar do lado, né? Então, gratidão. Eu que agradeço. Muito bom. Obrigada. Até a próxima terça. Que Deus abençoe.